Iniciando a gravação. Então agora eu quero apresentar o exercício 11, que ele foi retirado do exercício 23, ou seja, do capítulo 23, do exercício 30 do capítulo 23 do Halliday. Nós temos duas linhas de cargas paralelas, muito compridas, então elas são como se fossem duas linhas infinitas de uma carga, e que são definidas, ou seja, são definidas por uma densidade de carga uniforme. Lambda 1 aqui vale 6 microcoulombs por metro para a linha 1, que é essa primeira linha, e vale menos 2 microcoulombs por metro para a linha 2, que é essa linha aqui. E aí a distância entre essas duas linhas vale 8 centímetros. E o que ele está pedindo é no eixo X, ou seja, o eixo Y está aqui. Ó. Tem uma parte do princípio que no eixo Y o campo elétrico sempre vai ser perpendicular ao eixo Y. E ele vai ser paralelo ao eixo X. Então, no eixo X ele está perguntando onde o campo elétrico vai ser nulo. Se nós olharmos bem, essa carga aqui, ó, como é uma carga positiva, ela vai criar um campo para a direita e aqui um campo para a esquerda. Do mesmo modo, ou seja, voltando aqui, desculpe, essa linha aqui, ó, ela vai criar um campo para a direita, ou seja, a direita da linha, ela vai criar um campo no sentido positivo de x. Então aqui é E1 e aqui também, ou seja, depois da linha ele continua sendo positivo E1. E do lado esquerdo ele só vai criar uma linha no sentido negativo de x aqui. E a linha 2, ela tem uma densidade lambda 2 de menos 2 microcoulombs. Como ela é negativa, o que vai acontecer? O campo elétrico se aproxima. Então, por exemplo, entre as duas linhas, os dois campos se somam. Então, o campo nunca vai poder ser nulo entre as duas linhas. Agora, no lado direito da linha 2, vai acontecer que o campo E2 cria um campo para dentro, um campo que se aproxima da linha 2, então é um campo negativo em x, e o campo criado por E1 é no sentido contrário. Então é nessa região, acima de x igual a L sobre 2, a gente sabe que L sobre 2 vale 4, então acima de L sobre 2 é que nós vamos ter um campo que vai ser, em algum momento, vai ser nulo. E talvez a primeira equação que a gente tem que apresentar para vocês é a relação entre os raios R1 e R2. Se nós olharmos aqui, ó, tendo como referência a linha 1, nós temos que aqui, daqui até aqui, que são centro a centro, tem 8 centímetros. E aí nós temos aqui, ó, o raio R2. Então a gente pode dizer que R1 vai ser 8 mais R2. Essa é a equação 1. E agora a gente vai ter que então apresentar como é que se calcula o campo elétrico criado por cada uma dessas linhas aqui. Então vamos lá. Eu vou fazer, eu fiz isso em sala de aula, mas acho que vale a pena a gente fazer novamente aqui. Ó. Então aqui, ó, deixa eu só puxar um pouquinho. Nós temos para uma linha infinita, seja, para uma linha infinita. Podemos aplicar Gauss. Aplicar uma superfície gaussiana de um cilindro. Superfície gaussiana de um cilindro de raio R. Então, olha só. Então, nós temos aqui uma linha. Vou desenhar só uma linha aqui. E aqui, ó, essa linha tem uma certa densidade lambda. Então aqui, ó, eu definiria um cilindro de altura H e um certo raio R. Então nós temos o fluxo elétrico, essa integral, não diria fechada, desculpe gente, não é integral fechada, é uma integral de EdA, ou seja, EdA em cima da superfície lateral, porque essa aqui vai criar um campo elétrico para os dois lados. Você vai criar um campo elétrico que é
normal à superfície lateral, que na verdade é normal a essa minha linha. E ela está saindo do cilindro. Então ela é normal, o campo elétrico, à superfície lateral do cilindro. E vale por toda essa superfície lateral, para todas as direções radiais a partir do centro da linha, você tem um campo elétrico. E se a gente tiver para cima aqui uma certa superfície, o campo elétrico é normal a essa superfície aqui, então ele não vai estar no mesmo sentido. Então a gente tem que calcular o fluxo apenas sobre essa superfície lateral aqui do cilindro. Então o fluxo elétrico vai ser isto multiplicado por dA para a superfície lateral de um cilindro. Então o fluxo elétrico, a uma certa distância R do cilindro, ele vai ser simplesmente a superfície lateral do cilindro. Que, se você olhar bem, a superfície lateral do cilindro vale 2πr multiplicado pela altura h. Então a superfície aqui é E, que multiplica 2πr vezes h. Bem, mas por outro lado, isso quer dizer que aqui vai ter que ter uma certa carga envolta. Ou seja, para a gente poder aplicar a lei de Gauss, o fluxo elétrico é igual a uma carga envolta dividido por ε0. E a gente pode calcular a carga envolta como sendo o quê? Como sendo a densidade linear de carga multiplicada por uma certa altura, que é essa altura aqui, ó. Então a densidade, que isso aqui é dada em coulombs por metro, multiplicada por metro, que nos dá então a carga que existe. Então aqui, ó, a gente pode dizer que o fluxo elétrico, que nós já calculamos aqui em cima, vale E, que multiplica 2πr vezes h, é o nosso lambda multiplicado por h. Então esse corta com esse, então o nosso campo elétrico vai virar lambda sobre 2πε, que multiplica o raio. Se você quiser, 1 sobre 2πε, 1 sobre 2πε é igual àquela constante k sobre 2. Eu vou usar essa constante k sobre 2, sendo que k vale 1 sobre 4πε0, como nós já tínhamos visto antes. Então a gente pode dizer que o campo elétrico E é K sobre 2, que multiplica lambda dividido por R. E agora, então, meus caros, eu volto ao nosso problema. Então aqui, ó, desenhando rapidamente as duas linhas, a gente pode dizer o seguinte: num certo raio R2, o campo é nesse sentido. E aqui, ó, num certo raio R1, nosso campo é para lá. Então nós temos um campo E1 para lá e nós temos para cá um campo E2. Então, se você preferir, aqui em cima nós temos aqui um E2 e aqui nós temos um E1. De modo que, somando E1 mais E2, isso aqui é igual a zero. Então vamos lá. Quem é E1 e quem é E2? E1, usando a mesma expressão que nós tínhamos calculado aqui em cima, K sobre 2 lambda sobre R, só que ajustando isso aqui, nós teremos então que E1 é K, que multiplica lambda 1 dividido por R1 mais K sobre 2, na verdade, K sobre 2, que multiplica lambda 2 sobre R2. E aí, então, nós temos então, os K se simplificam, que é igual a zero, meus caros, isso aqui é igual a zero. Então, nós temos que K sobre 2, lambda 1 sobre R1, é igual a menos K sobre 2, lambda 2 sobre R2. Obviamente
que esse K sobre 2 e K sobre 2, eles se anulam. Então, nós passamos a ter lambda 1 sobre R1 é igual a menos lambda 2 sobre R2. E agora, a gente vai substituir valores. Lambda 1, como nós vimos, vale 6 vezes 10 na menos 6, dividido por R1. Isso aqui é igual a menos, que multiplica 2 vezes 10 na menos 6, só que aqui é menos, divide por R2. Então, a gente pode dizer aqui, ó, que 6, olha, 10 sobre 6 e 10 sobre 6 eu anulo. Então, 6R1 é igual a 2 sobre R2. Então, eu posso dizer que 6R2 é igual a 2 vezes R1. Então, R1 teria que ser 3 que multiplica R2. E essa é a equação 2. E nós tínhamos visto antes que, essa é a equação 2, tínhamos visto que R1 é igual a 8 mais R2. Então, essa aqui é a equação 1. Então, substituindo 1 em 2, o que nós temos? Nós temos 8 mais R1 é igual a 3 vezes R2. Então, isso aqui vai nos dar aqui 8 é igual a 2R2. Então, R2 vai ser igual a 4 centímetros. Então, se nós olharmos agora que aqui, ó, é o ponto 0, 0, aqui nós temos 4, então vai ser exatamente no ponto 8 em x, ou seja, vou desenhar uma outra expressão. Então, observando de forma um pouquinho mais detalhada, nós temos aqui a linha 1, aqui linha 1, vamos desenhar assim, aqui o y, aqui a linha 2, então aqui é 0, 0, aqui é menos 4, aqui é 4, e aqui vai ser 8, 8, x centímetros. Então, o que vai acontecer aqui? R1 vai ser igual a 12 centímetros. Então, o ponto onde, ou seja, o ponto onde os campos elétricos se anulam, é em x igual a 8 centímetros. X igual a 8 centímetros, porque é isso que a gente quer saber. Perfeito, então agora a gente para por aqui.